Olá, pessoal, tudo bem? Quem não me conhece, eu me chamo Leonardo, eu sou aluno da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Hoje eu sou R3, estou no último ano, né? E também faço parte sou doutorando em odontologia aqui na Universidade Positivo, tá? A convite dos professores, a professora Gleice, eu vou falar com vocês um pouco sobre pacientes comprometidos. A primeira coisa que a gente tem que saber e a primeira coisa que a gente tem que cuidar quando a gente vê pacientes comprometidos é o que? Aquele olhar. Nós precisamos ter um olhar atento ao nosso paciente, desde o momento que ele entra no nosso consultório, desde o momento que ele entra na nossa clínica, da forma que ele anda, do formato dos dedos, vocês vão ver mais para frente. Vários aspectos a gente tem que levar em consideração, pois esses pacientes podem apresentar problemas ou alguma coisa que pode influenciar no nosso tratamento de forma direta e indiretamente. Então, o olhar para com o paciente deve ser muito cuidadoso, tá? Então você não é aquela coisa assim, geralmente quando vocês formarem, vocês vão ver que o dentista, e agora provavelmente vocês também já estão vendo, que a gente não olha para o rosto da pessoa, para o olho. Geralmente a gente olha para a boca da pessoa, tá? Então vamos olhar para a boca da pessoa, vamos olhar para a mão da pessoa, do jeito que ela fala, como ela fala, porque isso pode ajudar muita coisa no nosso diagnóstico ou até a nossa conduta, tá? Então eu vou falar um pouco hoje sobre pacientes cardiopatas, pacientes em quimioterapia e radioterapia e pacientes com discrasia sanguínea. Provavelmente no decorrer da vida de vocês, vocês se depararão com pacientes com essas condições. Se já não encontraram pacientes assim, provavelmente vão encontrar. Esses pacientes que vêm à procura de vocês no consultório, então, é de suma importância a gente ter um cuidado muito grande com esses pacientes. Então, eu vou falar um pouco agora, eu dividi a aula nessas 4 partes, eu vou falar um pouco sobre pacientes cardiopatas, tá? No Brasil, é um dado bem importante, um dado bem interessante, na década de 90, a taxa de mortalidade de pacientes cardiopatas foi de 30%. No ano de 2000, quando teve esse estudo, tinha subido para 34%. Hoje, provavelmente, com certeza, esse dado deve estar bem acentuado, tá? Seria até interessante se vocês fossem procurar um dado recente, né? E com o advento do coronavírus, né, que nós estamos passando por esse período bem tenso, né, da nossa vida, o, esses pacientes que eu vou falar hoje são pacientes de risco. Provavelmente, esses pacientes, eles vão passar por uma condição muito grave durante o atendimento, algumas exceções, é claro, e alguns podem evoluir ao óbito. Geralmente, a maior população que está evoluindo ao óbito, hoje temos cerca de 80.000 óbitos no Brasil decorrentes ao coronavírus, eles vêm de pacientes comprometidos sistemicamente, tá? E as cardiopatias, elas podem ser congênitas, né? As cardiopatias congênitas, elas podem advir. Todo mundo já deve conhecer aquela criança que nasceu com um problema cardíaco, então ela veio desde da barriga da mãe dela com, desculpa, com um problema cardíaco, né? Problemas de válvulas. As válvulas seriam todo. Lembrem lá do cursinho, lembrem das aulas de anatomia. As válvulas do coração são como portas que abrem e fecham, bombeando o sangue entre elas. E o que acontece? Essas válvulas podem ter algum problema, podem surgir algum problema,
nessas válvulas que funciona o coração de forma desritmada. O nosso coração ele bate de forma ritmada. Então, sai o sangue, bombeia, vai para o outro lado. Sai o sangue, bombeia, vai para o outro lado. As válvulas não fechando e não abrindo corretamente, elas podem desencadear um problema grave ali no coração do paciente. Problemas no miocárdio, né? O miocárdio, o coração em si, a parte de musculatura, a parte que o coração não está batendo adequadamente, a parte até estrutural, a parte anatômica do coração está comprometida de alguma forma, né? E as infecciosas, que a gente entra bastante e a gente tem que ter bastante cuidado, porque elas entram na nossa área. As infecciosas, elas podem interferir de grande forma na nossa área, porque vocês vão ver mais à frente, que eu vou mostrar para vocês, problemas originários da dentição, um problema de canal, um problema periodontal, podem disseminar bactérias para o coração, e isso leva à morte, tá? A cardiopatia, geralmente, ela é caracterizada, e vocês vão ver o paciente, quando ele chegar no consultório, na clínica de vocês, que ela apresenta pacientes com arritmias, o coração não bate adequadamente. O coração tem que bater de uma forma seguida, tá? E quando o coração ele desfibrila, quando ele se movimenta de forma diferente, ele causa arritmias, o coração acelera, o paciente vai chegar para você e vai falar: nossa, doutor, meu coração dá uns aceleramentos assim que, meu Deus do céu, né? Inchaços nas extremidades do corpo. Provavelmente vocês devem conhecer aquela tia que tem aquele pé que não desincha, que é o tamanho de um pão, de tão inchado que ele é, tá? Então as extremidades do corpo, principalmente pés e pernas, são inchadas. Cianose, o que é cianose? A cianose é quando fica a mão, os dedos ou partes do corpo roxa, tá? Então o sangue não está circulando corretamente nesse lugar e, consequentemente, desenvolve essa cianose, fica aspecto roxo, vocês vão ver a foto, tá? Falta de ar, o paciente vai ao teu consultório, vamos supor ali na universidade positivo, tá? O paciente, vocês buscam o paciente lá na recepção e quando vão levá-lo até o centro cirúrgico, até o primeiro andar ali, ele tem que subir aquele lance de escada, a não ser que ele vá de elevador. O paciente, quando chega lá em cima, ele vai sentir uma falta de ar extrema, tá? Então é importante a gente observar isso, porque pode ser alguma característica de cardiopatia. Dor, né? Dor no peito, angina. Dedos em forma de baqueta. Isso aqui é bem interessante que você consegue ver. Então a gente tem que observar a mão do paciente, tá? Não só a boca. Você tem que atender o paciente como um todo, tá? A gente consegue observar aqui, nessa imagem, os dedos em forma de baqueta. O normal seria do lado direito, certo? Todos olhem para a mão de vocês, é mais ou menos como essa. Claro que tem algumas diferenças, mas o dedo que é da forma de baqueta, olha como que é a ponta dos dedos. Parece uma baqueta de bateria. Não sei se alguém já conhece. Procure na internet. Ele é parece umas baquetinhas de bateria. E isso pode, com certeza, ser característica de pacientes cardiopatas. Então, você vai olhar no dedo do paciente, tá? Aqui é a cianose. Observem que o dedo geralmente é uma mão fria, mão gelada, tá? As mãos arroxeadas, né? Então, característica uma alteração na circulação ali naquela região. E o famoso pé que parece um pãozinho, tá? Extremidades inchadas.
Tanto que na anamnese, se vocês observarem, seria até interessante a gente perguntar sempre assim: você costuma ter pés e pernas inchados? E às vezes seria até interessante você pegar e tocar na perna ou no pé do paciente, tá? Você pressiona com o dedo indicador, espera um tempinho e tira o dedo. A hora que você tirar o dedo, se voltar ao normal, não está tendo inchaço. Se formar uma concavidade, a forma do teu dedo, onde que estava pressionado, então aqui está tendo um inchaço ali na região naquele momento. Tá. As cardiopatias podem ser consideradas, podem ser classificadas como angina de, apresentadas como angina de pectoris. É uma dor no peito exacerbada, o paciente vai reclamar muita dor no peito. Arritmias, como eu falei para vocês, o coração está batendo muito rápido, ou o coração está batendo de forma irregular, tá? Insuficiência cardíaca, tá? O coração não bombeia o sangue adequadamente. Infarto miocárdio é quando tem uma, como eu posso dizer para vocês, quando tem um bloqueio de envio de sangue é, coronal do coração, né? Então afeta ou rompe uma veia ou tem entupimento ocasionado de vários fatores, inclusive colesterol, triglicerídeos, que seria até importante a gente, para um paciente assim, ou um paciente mais obeso, a gente pedir esse exame, a gente pode pedir esse exame, tá? Para ver como que tá. E a endocardite bacteriana, que a gente vai conversar bastante um pouquinho mais à frente aqui sobre isso, que tem a ver muito com a nossa área. Então, mais à frente é agora. A endocardite bacteriana, ela acontece da seguinte forma, tá? As bactérias presentes tanto no periodonto, na boca, elas podem migrar de forma metastática para o coração. Ou seja, elas caem na corrente sanguínea e migram até o coração. Lá no coração, elas vão afetar algumas partes, tá? Então aqui é a teoria, tá? A partir do dente, os micro-organismos podem se disseminar para vários órgãos, incluindo o coração. A endocardite é uma infecção que atinge parte da membrana que cobre o endocárdio e é a camada mais interna do coração, tá? Vamos observar nessa imagem, eu quero que vocês olhem, isso aqui é uma válvula, que eu comentei antes, tá? Essa é uma válvula. Observem nessa de baixo ali, ó, a válvula aórtica normal e a válvula com endocardite bacteriana. O que acontece? As bactérias elas vão se aderir e formar um biofilme nesse endocárdio, tá? Nessa parte do coração. Elas, digamos que formariam uma placa ali na região, tá? E isso pode levar à morte. Também, tá? Eu peço que agora não fotografe, não que a imagem é um pouco chocante, tá? Mas é a imagem de um paciente que veio a óbito, tá bom? A bactéria, nesse caso aqui, o que aconteceu? Ela, no dente 34, se eu não me engano, ele deu um problema endodôntico, tá? O paciente não cuidou, o paciente não procurou adequadamente um serviço de endodontia, um serviço de emergência para cuidar disso, ou nem percebeu, né? Às vezes nem percebe, e ocasionou uma migração. Embaixo do nosso pescoço, a gente tem, digamos, que seriam umas fáscias, tá? O que é uma fáscia? Seria vamos dar um exemplo de uma cortina dupla, tá? Uma cortina
que tem duas cortinas juntas, sabe? Aquelas cortinas bonitas assim. E aí, o que que acontece? A bactéria cai nessa fáscia e ela desce para a região do coração. Isso é uma das formas que pode levar à endocardite bacteriana, tá? Esse paciente chegou para a gente, é um paciente soropositivo, tá? E toda essa parte que está exposta estava necrosada já. Essa parte amarela, meio amarelada, com cor de pus, é pus, tá? Então o pus migrou do dente dele e desceu. E quando ele desceu, ele pegou o tórax e, consequentemente, pegou o coração, tá? Se vocês observam essa canulazinha azul que nós temos ali, é onde entrava soro. Então o soro entrava, lavava e saía pelo dreno do lado do coração, tá? Então ficava correndo água o tempo todo ali, soro o tempo todo, para tentar lavar internamente isso, tá? Mas quando um paciente chega a um estado desse, um estágio desse, dificilmente a gente consegue reverter. Então a gente consegue observar ali, ó, duas camadas, as fáscias, né? Então a bactéria desce, o pus desce ali, não tem o que fazer. Eu perdi 2 pacientes dessa mesma forma, tá? Só que esse aqui evoluiu para fasciite necrosante, tá? Ou fasciite necrotizante. Então ele necrosou tudo ali a região. E quando evolui para esse tanto, é muito, muito rápido. Que eu acho que ele ficou 7 ou 5 dias nesse estado e ele veio a óbito. Um outro paciente meu também, de um outro serviço, também veio a óbito dessa mesma forma, só que ele evoluiu também para endocardite e ele teve uma migração, uma mediastinite, que é quando o pus do dente, ele drena também por esse lugar aqui, esse cara também aconteceu, e ele inunda toda a cavidade torácica. E quando ele inunda toda a cavidade torácica, ele promove uma necrose da toda a região da pleura, toda a região ali interna do coração. Então ele comunicou o pulmão, ele comunicou o coração, então virou cada órgão desse tem uma casinha, né? Uma parte ali que protege ele. Então quando comunica tudo isso, não tem mais o que fazer, né? Esse paciente meu lá, ele evoluiu a óbito em 6 dias, né? E um paciente em 6 dias ele estava bem acordado, nós aplicamos medicação, só que ele tinha vindo de um outro serviço que estava 9 dias sem fazer nada. E quando ele chegou nas minhas mãos, ele já tinha migrado o pulso, tudo já tinha migrado para o tórax. Aqui também a gente consegue observar paciente entubado, né? Paciente em leito de UTI, né? Então esse paciente aqui a gente tem que cuidar. E como que a gente cuida numa UTI? A gente leva para ele um conforto, tá? Tá, Léo? Mas ele tá entubado, tá inconsciente, né? Mas a gente tem que cuidar do paciente, tá? A gente tem que observar o paciente se ele tem algum problema, tem que fazer higiene da boca, tá? Que a parte de baixo a gente não cuida, a parte da boca é nossa responsabilidade. E daí não adianta nada a equipe de enfermagem, digamos, estar cuidando da parte ali do pescoço aqui, né? E a gente não está cuidando da boca, porque daí não para o foco infeccioso, né? Observem a respiração dele, tá? É um vídeo um pouco chocante, tá? Tá vendo a fáscia movimentando os músculos interpostos ali no tórax? Tá, aqui é a tomografia dele, eu estou filmando, tá? Eu não consegui baixar o arquivo, desculpem. A tomografia dele, tá? Isso aqui a gente tá vendo ele cortadinho do pé à cabeça, tá bom?
Aqui é a parte da maxila, aqui já pega a mandíbula, o côndilo, tá bom? O dente infectado, a gente vê o contrário, tá? E observem que nós temos aqui dentro uma bolinha. E vocês vão ver quando for para o coração que apresenta bolhas. Olha aqui, ó. Observem nessa parte aqui, ó. Tá vendo? É onde tem a fáscia. Então, é onde desceu toda aquela secreção purulenta do paciente, tá? Então, ele chegou, ó, ele passou aqui seria a clavícula, né? Então, ele passa, aqui já é o pulmão, tá? Aqui já é o pulmão. Então, ele passa para baixo. E observe nessa região aqui que já está escuro. Aqui deveria ser claro. Vocês vão ver depois a radiografia dele, tá? Olhem bem aqui, ó. Isso é o pulmão. Tá vendo tudo esses poros, parece uma esponjinha aqui? Isso aqui é onde está o pus. Então o pus desceu para a região do coração. Então, tô com uma dor de dente, tô com uma infecção do dente. Deixa para amanhã. A gente tem que conscientizar o nosso paciente, conscientizar quem a gente atende, porque nós somos responsáveis por isso, né? Que qualquer coisa ele deve procurar a gente, ou procurar um serviço de emergência, né? E não deixar a chegar a esse estado. Eu quero que vocês observem nessa imagem, isso é um raio-x de um tórax sadio. Isso aqui é um raio-x de um tórax de um paciente de vocês, tá? Raio-x de um tórax igual ao de vocês, sadio, tá? Esse era o raio-x do tórax do paciente. Observem, olha, vamos lá. Aqui são, eu não consigo movimentar meu mouse? Não. Ó, vamos voltar lá. Eu quero que vocês observem bem no centro ali. Coração, aí eu tenho o diafragma, os dois pulmões, ali eu tenho as clavículas, o trato digestório, tá? Isso aqui é um pulmão sadio. Do lado do coração a gente consegue observar também bem os alvéolos ali, né? Os brônquios que fazem a parte da respiração. E olhem o dele. Toda essa parte branca, acentuada, isso é pus. E o pus saiu da onde? Perdão, do dente, né? Então a gente tem que observar e cuidar bem desses pacientes, porque eles podem chegar a um estágio desse, tá? Esses botõezinhos que vocês estão vendo no raio-x são os eletrodos, tá? Então mas eu quero que vocês observem bem, tá bom? Esse paciente aqui, ó, é que eu não consigo mostrar no dedo. Observem que, vamos lá do lado esquerdo, lá de baixo, parece um cano vindo de baixo para cima, até no meio da imagem em cima, tá? Isso é um dreno, tá? Do outro lado também. Então, gente, infecções de origem dentária estão entre as principais causas de endocardite infecciosa, devido à disseminação metastática para a corrente sanguínea de patógenos oriundos da boca, que tem a afinidade pelas estruturas do coração, se depositando lá de forma de vegetações. Então, eles formam uma colônia ali, fazem a festa, né? Vamos lá. Paciente com histórico de endocardite infecciosa ou risco de endocardite infecciosa. Nós não vamos fazer nada, né? Não é da nossa área. Não. A gente precisa, quando o paciente vir ao nosso consultório, por exemplo, o paciente veio para tirar um terceiro molar inferior, tá? Antes do paciente entrar, 1 hora antes, a gente vai administrar 2 gramas de amoxicilina, ou seja, 4 cápsulas de amoxicilina, tá bom? 4 cápsulas de amoxicilina você dá para o paciente tomar antes.
ou para criança, 50 miligramas por quilo via oral. As gotinhas lá você dá para criança. 1 hora antes, tá bom? Alérgicos à penicilina. Eu quero que vocês guardem, tirem foto, marquem de verde limão, que isso aqui é importante para vocês saberem para a vida, tá? Sempre vocês devem saber isso. Que vai ser critério para outros pacientes cardiopatas, pacientes, tanto faz o paciente, a gente vai usar esse protocolo, tá? Clindamicina, tá? Nós vamos usar 600 miligramas, ou seja, 2 comprimidos, tá? Crianças, 20 miligramas quilo oral, ou cefalaxina, ou cefadroxila, 2 gramas, também a mesma coisa da amoxicilina, tá? Esses aqui são para alérgicos à penicilina, amoxicilina, tá bom? 1 hora antes, sempre. Ou azitromicina, a gente vai usar 500 miligramas, 15 miligramas quilo oral para crianças, 1 hora antes também. Então, fotografem, guardem com carinho esses protocolos, tá? 1 hora antes. Então, gente, as cardiopatias, então, necessitam de uma interação entre o médico e o cirurgião dentista para assegurar a saúde do paciente e evitar alterações. Então, o cirurgião dentista deve estar preparado para procedimentos e emergências. Vamos dizer que o teu paciente na tua cadeira teve uma parada cardíaca. Você deve manter o paciente até a chegada do pronto atendimento, tá? Ah, mas e se o paciente... eu não quero mandar carta para o paciente, levar para o cardiologista, porque vai demorar muito. E é uma coisa simples. Mandem, tá? A gente precisa mandar uma carta, se o paciente já faz tratamento cardiológico, para o médico. Como que é essa carta? Ao cardiologista, caro colega, solicito uma avaliação do presente paciente, visto que o mesmo se submeterá a tratamento de implantodontia, com anestésico, mepivacaína, com adrenalina, 1/100.000, tá? Coloquem isso na carta, manda para o médico, tá? O médico vai mandar para você, aconselho utilizar um anestésico sem vaso, ou aconselho a suspensão de tal medicação. Tem paciente como esse que eles fazem uso de anticoagulante. Você não vai tirar um terceiro molar, fazer exo do terceiro molar com paciente com cardiologia, com anticoagulado. Você vai ter hemorragia, tá? Mais pra frente a gente vai conversar sobre isso. Então, você conversa com o médico vai passar o que ele acha, qual a opinião. Claro que a tua opinião é majoritária, mas você precisa estar munido e precisa estar em conversa com esse cardiologista, tá bom? Então, por quê? No pós-operatório eu dei um paracetamol pro paciente e ele toma um remédio X pro coração. Não dá nada. Pode dar. Pode ter interação medicamentosa, tá? E a gente tem que tomar muito, muito cuidado. E esses pacientes tomam, 13, 14 comprimidos por dia, numa média, entenderam? Então é muita coisa pra gente entrar com remédio à toa aí e a gente não tem informação do que pode ou não pode, tá? Então é de fundamental importância a gente conhecer a interação medicamentosa, a gente conhecer farmacologia, para a gente conversar e para a gente ter uma interação boa com o médico, tá? Então, eu friso essa frase. Cuidado, interação medicamentosa. Conversem com o médico do paciente. Mandem carta para o médico.
Ah, vai demorar, eu estou precisando, eu vou cobrar 50 mil num protocolo do paciente ali, e, e eu estou precisando desse dinheiro, porque eu tenho um monte de coisa ali, e eu quero fazer o quanto antes. Não. Mande primeiro para o cardiologista. Mande primeiro para o médico. A conversa tua com o médico é fundamental, tá? Então, planejamento do tratamento odontológico do paciente cardiopata. Então, o paciente vai chegar no teu consultório, a gente vai fazer a anamnese, como todos estão sabendo, tá? Sinais vitais, inclinação do encosto, caso necessário, caso ele passe mal, ver interação medicamentosa, ver se tem necessidade de uma sedação, tá? E a profilaxia antibiótica. A gente tem que ver tudo isso antes do procedimento. Não adianta eu ver agora. Tipo, o paciente sentou na cadeira, eu vou ver isso, eu vou fazer a anamnese, vou fazer tudo a hora que ele sentou na cadeira, tá? Ó, lembra que eu falei dos anestésicos locais? Então, as principais complicações advindas da anestesia local são síncope, angina de pectoris, hipotensão, broncoespasmo, reação anafilática e desencadeamento do infarto. Você aplicando uma infiltrativa que não vai nem meio tubete, você pode levar o paciente a infarto. Você pode levar o paciente a um óbito, tá? Então a gente tem que observar e cuidar bem disso. A administração dos anestésicos deverá ser de forma lenta, gradual, tá? Então a gente não vai chegar e fazer uma seringa que está aplicando injeção em boi, tá? Ou quando a gente vai no postinho, eles aplicam vacina, né? Socam de uma vez, tá? A gente tem que ir devagarinho. E principal, que a gente tem que cuidar. As nossas carpules vêm com o refluxo, tá? Mas tem carpule que não vem. E a gente tem que observar se vem sangue. Veio sangue, tira anestésico, começa tudo de novo, tá? Você vai introduzir num vaso. O paciente, quando você está fazendo uma anestesia, fazendo um bloqueio anestésico, vai ter uma alteração no coração. Ele vai bater um pouquinho mais rápido, tá? Mas eu tenho que cuidar para não colocar dentro do vaso, senão vai direto pro coração. Tá? Então, a lidocaína é um protótipo de anestésico de duração intermediária. Por isso, sendo considerada como medicamento de referência, com propriedades e valor terapêutico antiarritmítica. Antiarrítmica. Anticonvulsivante, anti-inflamatória e antimicrobiana. Então, pacientes cardiopatas, dê preferência a usar lidocaína, tá? Situação de emergência. Doutor, meu peito tá doendo, nossa senhora, eu vou morrer, tá? Isso acontece. O tratamento dentário deve ser suspenso e o paciente precisa ser reclinado 45 graus. Tá? Então, ele vai ficar um pouco com as pernas para cima, para que verifique a pressão sanguínea. Tá? Tranquilizar o paciente. Gente, essa parte aqui é muito importante. Você, o teu paciente começou a passar mal, não vá você querer passar mal junto, tá? Eu tive um caso no passado, não, foi esse ano. Uma paciente, ela teve uma síncope, foi coisa rápida, tá? Ela olhou pra minha cara assim, não tô bem, e apagou. Foi o tempo de eu segurar ela, porque ela tava de pé. Eu segurei e coloquei na cadeira. Só que se eu me desesperasse, a paciente ia cair no chão, eu não ia fazer o correto atendimento de emergência nela, né? Então, eu devo tranquilizar o paciente, não devo me desestabilizar, tá? Então, tranquilizar o paciente, administrar nitroglicerina via sublingual.
Dor da angina deve aliviar em 3 a 5 minutos. Angina pré-infarto. O paciente deve ser transportado imediatamente ao hospital, pois há risco de parada cardiorrespiratória. SAMU, tá? Seu escudeiro. O paciente apagou, o que eu vou fazer? Primeiro liga para o SAMU. Depois, você vai socorrer, vai fazer massagem, ok. Se tiver auxiliar, você fica ali fazendo as manobras ou o que for preciso no paciente e a tua secretária auxiliar vai ligar para o SAMU. Mas você precisa passar a informação correta. Não vai fazer assim, ó. Oi, sou aqui da clínica odontológica, estou com um paciente que eu acho que está infartando, tem uma parada cardíaca, venha até aqui. Não, você precisa passar todas as informações corretas para o paciente, tá? Então, guardem esse número no coração, na cabeça de vocês. E outra coisa, o ideal é termos uma malinha de emergência no consultório. Um aparelho de pressão, um oxímetro, tá? Isso é fundamental, tá bom? Isso é capricho. Então, pacientes alto risco. Então, são pacientes com prótese vascular, história prévia de endocardite infecciosa, doenças congênitas, tá? Shunts pulmonares, construídos cirurgicamente. Eu quero que vocês tirem uma foto, tirem um print dessa tela e procurem essas doenças, que é muito importante, tá? Doenças médio risco, então doenças cardíacas congênitas, tá? Disfunção valvular adquirida, cardiomiopatia hipertrófica, prolapso da válvula mitral com regurgitação, tá? Procurem com carinho e deem uma lida nesses tópicos aqui que eu coloquei, que é bem interessante, que a gente deve saber, tá bom? Paciente descompensado. Quando há frequência de crises instáveis, paciente sintomático, crises próximas, o que eu devo fazer? Mudar o medicamento ou toma do medicamento à frequência de sintomas. Tá? Eu posso adiar, eu mando pro médico, doutor, eu tô com esse paciente aqui, não sei se tem que mudar a medicação dele, o que tem que fazer, vocês mandam pro médico, tá? Essa mudança de medicamento pode acontecer algumas crises, alguma coisa, quando o paciente ele troca de medicação, tá? Então ele não está acostumado com aquela medicação, então pode dar algum probleminha. O compensado, então, é um paciente com 6 meses após infarto, angina estável, insuficiência cardíaca congestiva estável, hipertensão controlada, aquela senhorinha que nunca foi no médico e tem a pressão 18/11, tá? Então tem que tomar cuidado. A gente deve encaminhar o paciente por médico, tá? Frequência cardíaca dela, ela deve ser menor que 100 batimentos por minuto. O paciente fez uma cirurgia, tem que ser 3 meses após a vascularização. Outras cardiopatias já medicadas, estável, nenhuma doença recente e orientações médicas dos medicamentos. Então, para você atender o paciente, ele tem que estar compensado, tá? Não vá fazer loucura aí, porque senão você vai se dar mal, tá bom? Paciente transplantado, tá? Urgências apenas com autorização médica antes dos 6 meses. O paciente fez um transplante do coração, o paciente fez transplante do rim, tá? Sigam esse protocolo, tá bom? 6 meses após realizar o procedimento, tem que fazer profilaxia antibiótica. Lembram da profilaxia antibiótica? Lá, amoxicilina, 2 gramas, clindamicina, 600 miligramas, aqueles medicamentos lá que eu passei antes, tá bom? Agora eu vou falar de um grupo de pacientes que, além de ser
comprometidos sistemicamente, eles podem, claro que todos os pacientes comprometidos podem também, estar comprometidos psicologicamente. Ah, mas eu não sou psicólogo. Até que ponto você pode ajudar teu paciente, né? Então, os pacientes quimioterápicos, eles já vêm de uma condição onde eles estão passando por altas doses de medicação, alto sofrimento, perda de cabelo, entre outras coisas. Então, eles estão abalados, né? Então, o que seria uma quimioterapia antineoplásica, tá? Antineoplásica. Então, ocorre que é feita uma medicação na veia do paciente, né? E essa medicação vai destruir as células com câncer, tá? Possibilita um tratamento sistêmico, tornando possível a cura de diversos tipos de câncer, bem como o tratamento precoce de metástase. Lembra que eu falei da bactéria que ela sai do dente via metastática? Pode acontecer uma célula, ela pega a circulação e vai para outro órgão. Isso é uma metástase, tá? Uma célula daquele câncer, ele migra via circulação sanguínea, ela tá lá vamos dizer, um câncer de pele, quando você vê, tá lá no cérebro, tá? Então, o objetivo é a redução do tumor primário, destruição de células cancerígenas, prevenção de metástase. Protocolo de atendimento, tá? O tratamento odontológico deve anteceder ao tratamento oncológico, tá? Orientação e instrução de higiene, adequação do meio bucal. Gente, a gente precisa, o paciente vem, geralmente o médico manda, tá? Fulano de tal, você vai começar a quimioterapia e eu preciso que você procure um dentista, tá? Porque você precisa ver a tua condição dental. Então, a gente deve priorizar orientação, instrução e adequação do meio, tá? Então, a gente faz meio logo isso, antes que o paciente comece a fazer o tratamento, tá? E quando o paciente tem, quais alterações o paciente tem na cavidade bucal em pacientes que, quando ele está fazendo quimioterapia? Então, ele tem uma mucosite, uma gengivite, candidíase, xerostomia, tá? Isso aqui vocês todos devem estar lembrados das aulas de estômago, tá? Então, tem que cuidar bem disso. Isso vai chegar no consultório de vocês, tá? Então, você tem que tratar o paciente. Principais cuidados. O tratamento eletivo deve ser realizado somente no paciente com condições clínicas e laboratoriais favoráveis, antes de realizar o atendimento odontológico de urgência necessário. Então, um contato com o médico responsável. Vocês vão gravar com cuidado, tá? Esses dados. O paciente com quimioterapia, ele pode ter alterações sanguíneas, tá? Plaqueta menor que 40.000, existe um risco iminente de hemorragia. Ah, mas como que eu vou saber? Pede exame, tá? Pede exame. O paciente neutropênico, tá? Os neutrófilos abaixo de 1.000, alto risco de infecção, tá? Necessário uso de concentrado de plaquetas e profilaxia, tá? Então você vai encaminhar o paciente para fazer esses dados, esses procedimentos. Nos pacientes que fazem então uso de catéter venoso central, deve-se utilizar profilaxia antibiótica sempre.
Então, na presença de trombocitopenia, o paciente deve ser orientado a não usar fio dental e escova macia. Por quê? Porque tem risco de hemorragia, tá bom? Devem ser acompanhados pelo cirurgião dentista. O tratamento deve anteceder ao quimioterápico e é fundamental conscientizar o paciente. Tá certo que o paciente vai estar desmotivado, tá certo que o paciente vai estar abalado psicologicamente, mas você deve alertar o paciente, orientar o paciente, alertar o paciente aos cuidados da higiene oral, tá? Radioterápicos, pacientes com discrasias sanguíneas. Os radioterápicos, eu quero que vocês gravem que eles são basicamente a mesma coisa que os quimioterápicos. O que muda? O paciente vai fazer radioterapia na região de cabeça e pescoço. O que eu devo fazer? Se tem um dente para arrancar, arranca. Porque depois pode causar uma osteoradionecrose. Gravem essa frase, essa palavra. Osteoradionecrose, tá? Isso é muito importante vocês saberem de cor e salteado, tá? O paciente ele vai vir antes para vocês. Então, se tiver que fazer alguma cirurgia, alguma coisa, vocês têm que cuidar. Pacientes com discrasias sanguíneas e hemofilia. Esse grupo é um grupo muito especial. Se cair na mão de vocês, vocês tratam, tá? Mas geralmente eles já têm uns centros ou locais adequados para fazer esse tratamento. Tá? Então, uma discrasia ou qualquer alteração envolvendo elementos celulares do sangue, eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Tá? A granulocitose, quando as células das séries granulécitos, principalmente neutrófilos, estão ausentes. Então, o que acontece? Uma diminuição da produção ou aumento da destruição de forma idiopática. Ela pode ser induzida por exposição ou por uma determinada droga, ou síndrome congênita, tá? A granulocitose congênita ou síndrome de Costman, tá? Anemia indica queda do volume das células vermelhas no sangue. Os hematócritos caem. Ou na concentração de hemoglobina. O que a gente vai pedir? Contagens de células vermelhas do sangue, hematócrito, concentração de hemoglobina, VCM, concentração de hemoglobina corpuscular média e HCM, tá? Esses são os exames que a gente vai pedir. Nossa, mas a gente pede exame para anemia? Pede. O dentista pede? Deve pedir. A gente tem amplo recurso nas nossas mãos. Então, é um erro a gente não utilizar. Tá? Então, anemia de células falciformes. Então, é um distúrbio genético da síntese da hemoglobina. É encontrado com mais frequência por populações africanas, mediterrâneas e asiáticas. Os eritrócitos falciformes são mais frágeis que o normal. Eu quero que vocês observem do lado esquerdo, nós temos um normal e do lado direito o falciforme. Por que falciforme? Lembra uma foice, tá? Quem não conhece foice, procura no Google. Anemia hemolítica crônica, tá? E muitas dificuldades relacionadas à redução do fluxo sanguíneo para os órgãos produzem isquemia, infartação e morte tecidual, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Observou que o paciente está um pouco fraco, observou que o paciente tem algum problema. Doutor, eu tenho anemia desde que eu nasci. Então, vamos pedir uns exames só para a gente ver como que tá? Porque pode causar problemas graves. Leucemia. Então, ela corresponde a diversas alterações malignas derivadas de células tronco-hematopoéticas, e os problemas surgem quando as células leucêmicas tornam-se mais numerosas,
do que as células normais de defesa e os eritrócitos precursores. O que acontece? Então, as células malignas, elas se multiplicam mais do que as células benignas, tá? Então, as células de defesa, elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem combater o inimigo, né? Então, ela pode ser aguda ou crônica, curso clínico, a gente tem que ver conforme o curso clínico, né? Isso é o médico que vai passar para você, mas você tem que saber, tá? Você tem que saber porque o médico não vai mandar, cara, dentista, leucemia, tal coisa. Não. O médico vai mandar paciente tem leucemia, está na fase aguda, tá? Ou a leucemia é uma leucemia mieloide, ou linfocítica, ou linfoblástica. Tá? O médico vai te falar isso e você tem que saber. Então, vamos procurar ler isso. Nesse tempo de pandemia, eu sei que deve estar uma maravilha fazer online, tá? Mas eu recomendo vocês a procurarem esses tópicos. Tá bom? Fadiga, cansaço. O que o paciente pode ter? Fadiga, cansaço fácil, dispneia após um pequeno esforço, tá? Então o paciente fica muito fraco. Equimose e sangramento devido à falta de plaquetas, hemorragias petequiais, tá? No palato duro, posterior, no palato mole, podem ser observadas acompanhadas de hemorragia gingival espontânea, tá? Então o paciente vai ter hemorragia, sim, pode ser pequena, mas ele vai ter uns sangramentinhos tanto no palato mole e palato duro e nas gengivas, tá bom? Hemofilia, paciente hemofílico geralmente ou dificilmente vai chegar até você, porque o paciente hemofílico ele já tem um tratamento desde criança. Tá? Alguns centros de referência, mas a gente precisa saber. A hemofilia é um distúrbio sanguíneo associado a uma deficiência genética ligada ao cromossomo X, tá? Podendo afetar qualquer um dos fatores de coagulação. Hemofilia ou clássica, tá? Hemofilia A ou clássica. Eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês. O paciente precisa tomar o fator 8. Hemofilia B ou doença de Christmas, o paciente precisa tomar o fator 11. Mas o que é o fator 8 ou o fator 11? Esses fatores são os responsáveis, que serão responsáveis pela coagulação do teu paciente. Imagina você tendo um paciente que quando ele vai passar o fio dental, ele sangra até morrer. Isso pode acontecer com um paciente hemofílico, tá? Então, eles são extremamente, muito bem cuidados. Os responsáveis deles vão chegar para vocês e já vão falar que esse paciente, o meu filho, tem hemofilia, tá? Então, vocês já vão saber. E, assim, uma simples restauração, que eu coloco a banda, a matriz, eu não sei muito do dentista, tá? Que coloca a matriz lá no dente, pode matar o paciente. Porque ele vai sangrar sem parar. O paciente tá, principalmente, o paciente tá na escola, tá? Eles são muito bem cuidados. O paciente na escola caiu, arranhou a perna, ralou o joelho. Ele vai sangrar sem parar. Ele não coagula o sangue. Então, ele não faz a casquinha, ele não faz o coágulo do sangue para que pare o sangue. Não, ele vai parar, ele vai sangrar eternamente. Então, é um distúrbio hemorrágico raro, que está em 1 em 10 mil pacientes. No Brasil, hoje, nós temos 10.464 pessoas. É mais comum hemofilia tipo A, do fator 8, tá?
que é 84%, e 16% hemofilia tipo B, tá? E o cirurgião dentista, a falta de conhecimento frente a isso, tá? Pacientes que precisam de cuidados especiais, pois vários procedimentos podem causar hemorragias. Ah, eu vou fazer uma limpeza, o paciente é hemofílico, tem problema. Será? Qualquer coisa que faça sangrar, ele não para mais. Então, a terapia de reposição do fator coagulante faltante indicada pelo hematologista responsável. Então, o que a gente vai fazer? Caro doutor hematologista, encaminhe esse paciente, pois ele vai realizar tratamento odontológico e necessita de aplicação de fator coagulante, tá? Você vai mandar, o médico vai programar a aplicação do fator coagulante e o paciente vem, ele aplica, tipo, hoje cedo ou hoje à tarde o paciente vem na tua clínica e faz o procedimento, tá? Ah, não deu para vir? Vai ter que aplicar de novo. Tá? Ele não coagula, prestem, cuidem disso. Então, agora eu vou falar uma coisa muito importante que às vezes nós dentistas deixamos de lado. Gente, o relacionamento médico-dentista é fundamental. O relacionamento médico-dentista é imprescindível, tá? Manda carta, porrinho médico, tá? O médico vai te responder. Ah, eu tô sendo chato. Ah, parece que eu não sei nada, tá? Não é bem assim. Cuidem com isso. Cuidem muito. Há pacientes que podem vir a óbito graças a sua timidez de não mandar uma carta, ou a sua irresponsabilidade de não mandar uma carta para o dentista, tá? Cuidem muito disso. Cuidem, cuidem, cuidem. Tá bom? Métodos auxiliares da hemostasia. Então, antigribinolítico, agentes cauterizantes, um cirurgião hoje é imprescindível ele ter um eletrocautério no consultório, tá? Moldeiras de silicone que não vêm machucar, que elas vão fazer o estancamento do sangue. Gelo. Gelo é um dos principais hemostáticos e de fácil alcance. Mesmo o paciente que vai fazer, paciente de vocês que tem uma hemorragia, alguma coisa no pós-operatório de exudum-lente, manda fazer gelo. O gelo ajuda muito, tá? Tem materiais odontológicos, selantes de fibrina, esponja de fibrina. Uma hora, quando a gente retornar, me procurem e peçam para mostrar. Lá no centro cirúrgico tem isso, tá bom? Plano de tratamento. Esse plano de tratamento tem que ser para todo mundo, tá? Anamnese, história do paciente, história familiar, medicação usada para o controle da dor, tipo de discrasia, grau de severidade. A gente tem que saber isso, tá? A gente não pode atender um paciente sem saber disso. Anestesia para pacientes com discrasia, com vasoconstritor, tá? Sem vasoconstritor, alguns pacientes que a gente não deve usar, mas esse tem que usar. Eu não vou pegar lá um paciente com discrasia e vou usar uma lidocaína sem vaso. Isso é irresponsabilidade da minha parte. Isso é ridículo, tá? Devemos cuidar um paciente. Tratamento preventivo. O que é um tratamento preventivo? Você deve orientar o paciente, a higiene. Ah, o paciente tá com o paciente é 10 anos, paciente meu, tá? E eu cuido dele na clínica geral. E ele vive tendo cárie e ele não escova o dente. Eu tô orientando o paciente? Tem paciente que você pode tatuar na testa dele para ele fazer a higiene que ele não vai fazer, tá? Mas é o meu dever. Agora, se ele vai fazer, o problema é dele, tá? É meu dever orientar o paciente. E não só paciente com problema sistêmico, todos. O tratamento cirúrgico, ele é planejado. Ah, vou tirar o incisivo inferior, central inferior. É um dente pequenininho, não vai ter problema, não vai ter muito sangramento.
Pacientes com discrasia sanguínea, eu preciso ter um planejamento. Esse planejamento é o quê? Se o paciente tiver uma hemorragia, eu vou colocar o quê? Se o paciente tiver algum problema, eu vou colocar o quê? Qual fio de sutura que eu vou usar? Será que eu vou usar um nylon nesse paciente hemofílico que pode cutucar a bochecha do paciente e trazer uma hemorragia depois? Ou vou usar um seda? O que eu vou usar? Ou vou usar um absorvível, né? Porque digamos que você vai fazer a remoção dos pontos no pós-operatório, você pode causar um sangramento sem parar do paciente 7 dias depois de operado, só porque você tirou o fio. Então tem que cuidar bastante. Tratamento cirúrgico, pré-cirúrgico, né? Antifibrinolíticos, ele deve iniciar 24 horas antes e 7 dias pós-operatórios, tá? Esse aqui o médico vai recomendar para você, tá bom? Transoperatório, evitar grandes traumas. Por que se eu vou tirar um dente incisivo inferior, eu possa só fazer uma incisão intrasucular e tirar esse dente? Por que eu vou fazer uma relaxante de canino a canino? Não há necessidade, tá? Curetagem de lesão periapical. Deixou uma lesão lá, cureta muito bem, para tirar tudo, tá? Exo de poucos elementos por sessão. Tá. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma paciente, 29 anos, que ela necessita fazer exo superior e inferior de todos os elementos e precisa fazer PT superior e inferior. Será que eu vou programar e vou tirar, mesmo um paciente saudável, todos os dentes de uma vez? Como será o pós-operatório desse paciente? Principalmente um paciente hemofílico. Vamos tirar tudo. Ele já tomou o fator coagulante? Não. A gente programa, tira 3 dentes hoje, 3 dentes amanhã, vai ficar o ano inteiro tirando dente? Vai ficar o ano inteiro tirando dente. Mas você vai estar resguardado e cuidando desse paciente para que ele não tenha um episódio de sangramento muito exacerbado, tá? E agentes hemostáticos. Aqui eu coloquei sutura com fio de seda 3.0, tá? É muito bom para esse tipo de pacientes. Pós-operatório e recomendações, como a de sempre. Se você não recomendar um paciente no pós-operatório que ele deve fazer higiene, que ele deve cuidar, deve fazer o gelo, ele não vai fazer. É tua responsabilidade. O paciente veio fazer uma restauração. Oriente o paciente no pós-operatório. Por que ele tem, como que ele tem que cuidar? Sempre. Você vai explicar para o paciente o que vai fazer, vai ter um planejamento do que você vai fazer e vai se orientar no pós. Tá? Esse aqui eu quero que vocês guardem com carinho. Tá? São algumas coisas que a gente deve fazer ou deve cuidar dos pacientes, tá bom? Então, tire uma foto, fotografe. Tá? O que a gente deve cuidar, como a gente deve cuidar, tá bom? Medicação. Tá. O paciente com discrasia sanguínea. O que eu devo evitar? Isso aqui é importante que vocês guardem no coração de vocês, tá? AS, jamais. AS é anticoagulante, tá? Fenilbutazona. Mas eu nunca vi fenilbutazona. Leia a bula que você vai encontrar, tá? Indometacina. Outros anti-inflamatórios expectorantes. Eles são anticoagulantes, tá? Agora imagina um paciente que já não tem coagulação e você entrar com uma medicação anticoagulante. Pense bem, tá? Medicação auxiliar, analgésico, paracetamol com codeína, morfina e derivados, o ibuprofeno, tá? Então, pós-operatório, eu passo um paracetamol, dor muito forte, um paracetamol com codeína, morfina, e anti-inflamatório, ibuprofeno, tá? Tomem cuidado.
Conclusão. Todo tratamento odontológico dos pacientes com discrasias sanguíneas deve ser discutido com o médico. Todo tratamento. Ah, uma limpeza? Discute com o médico. Uma restauração? Discute com o médico, tá? Conversem com o médico. Agora eu deixo uma frase de final de aula para vocês. Conheçam todas as teorias, dominem todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Cuidem do paciente de vocês, observem o paciente de vocês. Tenham empatia com o paciente de vocês. Tá? Então, meu muito obrigado. Eu agradeço a professora Gleice. Se alguém tiver alguma dúvida, meu e-mail é leomiller1@hotmail.com. Fico à disposição a responder qualquer pergunta, qualquer questionamento. Podem me mandar e-mail a hora que for, tá? Estou à disposição. Espero que todos estejam bem, espero que todos continuem bem. Usem máscara, evitem aglomeração, evitem o contato com outras pessoas. Vamos nos cuidar. Se a gente se cuidar, essa fase vai passar logo, tá? Grande abraço a todos, muito obrigado.